Em pleno Maracanã, um jogo duro para o Vasco da Gama. O adversário é o Internacional de Porto Alegre. Roberto está no banco e quase não acredita quando é chamado por Adnildo Chirol para entrar no time. Vamos relembrar o que aconteceu quase em seguida. Na meia canhota habilitou o Roberto. Vai fechando o menino do Vasco. Entrou na linha intermediária. A jogada é boa. Aproxima-se da cabeça da grande área. Vem Carbone e foi batido. Apareceu também Paulo César. Passou Roberto. Enfrentou Pontes. Venceu a Ponte. Invadiu a grande área do Inter. O visual é bom. Roberto tem bala na agulha. Vai marcar. Aponta. Atira. É gol! Gol do Vasco da Gama. Um golaço de Roberto, sacudindo a torcida Cruz Maltina. Mais do que o artilheiro, estava nascendo o ídolo. No dia seguinte, a manchete do Jornal dos Esportes dizia: Garoto Dinamite explode o Maracanã. E o apelido nunca mais foi esquecido. Transformou-se num verdadeiro símbolo do artilheiro, o Dinamite, que sempre explode na alegria de mais um gol. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, dia de TBT e caiu logo hoje, dia 25 de novembro, há exatos 50 anos, Roberto Dinamite fazia seu primeiro gol como profissional do Vasco. E por isso, essa abertura no Bom Dia Gigante, a nossa homenagem com a narração desse gol histórico na voz de Valdir Amaral na Rádio Globo. E a gente lembra bastante porque hoje tem essa comemoração especial de Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco e merece bastante. Fica aqui a minha homenagem, o meu abraço, o meu parabéns a ele, nosso Bob Dinamite, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e do Vasco é o maior ídolo. A gente sabe que Roberto Dinamite tem toda uma história do Vasco, vários recordes, mas esse gol contra o Internacional no Maracanã, no Brasileiro de 1971, fez aparecer o Garoto Dinamite e ele recebeu esse apelido e nunca mais deixou de ser conhecido como Roberto Dinamite. Roberto, grande abraço, obrigado por tudo. E uma frase que resume bem o que é Roberto e a importância dele para o Vasco é a que eu mais gosto. No início da década de 80, todos os times do Brasil temiam o Flamengo. E o Flamengo, nessa mesma época, temia Roberto Dinamite. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por tudo. Tamo junto e segue o Bom Dia Gigante. E como teve essa homenagem a Roberto Dinamite no início do nosso vídeo, eu peço agora para você se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, acione o sininho das notificações porque ajuda bastante e claro, dê o like nesse vídeo, é só clicar no curtir e compartilhe, copie o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, marca a gente lá no Twitter, @avascaínos, que é importante demais você seguir a gente nas redes sociais. E ontem no nosso AVNews, o Flávio Dias trouxe muitas informações e uma das principais foi praticamente a confirmação da volta de Ricardo Gomes ao Vasco. Ainda há uma negociação ali, mas praticamente definido a volta desse cara que foi o último técnico do Vasco, campeão nacional na Copa do Brasil em 2011. Mas até agora ainda não foi especificado qual cargo que Ricardo Gomes deve assumir no departamento de futebol do Vasco, já visando a temporada de 2022. Mas mesmo assim, a presença de Ricardo Gomes causa já um reboliço entre os torcedores. E aí eu fiz a pergunta para 5 deles que também são membros do canal Atenção Vascaínos. Você que não é, tem um botãozinho aqui embaixo, participe, seja membro do canal que com certeza você pode participar, inclusive aqui do Bom Dia Gigante e outros vídeos do canal Atenção Vascaínos. E eu fiz essa pergunta a eles. Você aprova a volta de Ricardo Gomes ao Departamento de Futebol do Vasco, já visando a temporada 2022, com a palavra os membros do canal Atenção Vascaínos. Fala aí, Emerson, fala galera do canal Atenção Vascaínos. Sobre o Ricardo Gomes, eu sou a favor do retorno dele, é alguém que foi muito vencedor no Vasco, alguém que conhece o Vasco como ninguém, e exatamente por esse conhecimento, por esse espírito, eu tenho certeza que é alguém que pode trazer muito retorno para o Vasco, independente de qual seja a função que ele venha desempenhar, tá certo? Forte abraço a todos, valeu! Bem, a gente poderia analisar uma série de coisas. Qual o Ricardo Gomes que está chegando ao Vasco?
é o profissional, é o cara conceituado, é realmente uma pessoa que vai agregar muito nos conceitos dentro do Vasco hoje? É uma pessoa preparada para exercer essa função? Ou está chegando um bom amigo, um bom cavalheiro, um cara super educado, um cara diplomata, um camarada sensacional, de altos elogios? Porque não é isso que o Vasco precisa. O Vasco precisa de pessoas competentes, profissionais. Então, assim, há uma dúvida em relação à chegada ao Ricardo Gomes. Está chegando realmente um profissional ou está chegando mais um dos amigos para vir para dentro do Vasco? Alô, galera do canal Atenção Vascaínos, bom dia, tudo bem? O Emerson me fez a pergunta se eu aprovo a chegada do Ricardo Gomes. Na minha humilde opinião, por ele ser um conhecedor do clube, por já ter trabalhado em outras épocas e ser um profissional muito capacitado, é a melhor escolha para o momento. Um momento de reconstrução, onde tem que começar do zero. Então eu aprovo muito essa chegada dele. Falou, galera? Um grande abraço e um bom dia a todos. Bom dia, Emerson Rocha, turma do AV. Aqui é o pastor Thiago falando, pastor na área. Estou aqui para falar do Ricardo Gomes. Para mim, eu acho que o Vasco vai acertar se o Vasco trouxer ele, porque ele é um cara identificado com o clube, identificado com a torcida, além de ser um excelente profissional, um excelente ser humano. E traz boas recordações, Afinal, o último grande time do Vasco que nos deu alegria estava com ele no seu comando. Então, para mim, vai ser sensacional o Ricardo Gomes no Vascão. Grande abraço. Fala, galera, saudações vascaínas. Tô aqui para deixar minha opinião em relação a Ricardo Gomes, Acho que se ele vier acertar com o Vasco, seria um nome interessante. É um cara centrado, um cara do ramo, um cara respeitado por atletas, E acho que se encaixa no perfil do Vasco pela identificação que ele tem com o clube. Acho que ajudaria bastante. Mas nesse ponto, nessa altura do campeonato, tudo a gente fica em dúvida, no Vasco. A gente não sabe o que vai acontecer. Acho que é um pouquinho de trauma também. Mas sempre esperando o melhor. E é isso. Acho que Ricardo Gomes seria bom. Mas vamos pagar para ver aí. Vamos esperar para ver o que acontece. Abraço. Saudações vascaínas. E aquele quadro que não pode faltar, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a empresária Carol Pfeiffer vai estar hoje no Rio de Janeiro para um evento no Copacabana Palace. Há uma expectativa de que já aconteça uma conversa com a diretoria do Vasco, só que ela é aguardada amanhã em São Januário para visitar o clube e aí sim apresentar as suas ideias e as suas propostas. E aqui no YouTube, o ex-jogador e ex-técnico do Vasco, Joel Santana, em seu canal, fez duras críticas ao Vasco 2021. Para ele, o Vasco foi muito mal, uma vergonha o que aconteceu com o Vasco na Série B, e ele atacou muito o zagueiro Leandro Castan. Para Joel Santana, Leandro Castan não tem mais condições de ficar no Vasco para a temporada 2022. E após anunciar a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Matheus Maicon, de 17 anos para o time sub-20, apareceu o nome do jogador no bid da CBF e ele já pode ser incorporado ao time sub-20 quando acontecer a reapresentação no dia 1º de dezembro. Esse jogador, que pertence a um clube empresa, assinou contrato com o Vasco até novembro de 2023. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar do time do Vasco que joga no domingo às 4 da tarde contra o Londrina, fora de casa pela última rodada da Série B, um jogo que não vale mais nada para o Vasco, mas para o Londrina é uma decisão, até porque o time precisa vencer a partida e torcer por um tropeço do Remo para tentar se manter na Série B do ano que vem. O time do Londrina
está ali na zona de rebaixamento. E para essa partida, o técnico interino do Vasco, Fábio Cortes, já sabe que não vai poder contar com o paraguaio Matias Galarza. Ele foi liberado pela diretoria por férias antecipadas, até porque ele deve se reapresentar no dia 1º de dezembro já ao time sub-20 e ele pode até também disputar a Copa São Paulo de 2022. Com isso, surge a possibilidade de uma reedição de uma dupla de volantes que deu muito certo, pelo menos no time sub-20 do Vasco. Bruno Gomes e Caio Lopes. Os dois jogadores vivem momentos bem diferentes no clube. Bruno Gomes tem uma possibilidade de receber uma proposta do futebol russo, a gente vem falando aqui no canal Atenção Vascaínos, e ele pode até deixar o clube para a próxima temporada. Já Caio Lopes tem contrato com o Vasco até janeiro de 2022, ou seja, daqui a 2 meses ele encerra o seu contrato com o Vasco. Só que o Vasco pretende sim tentar uma renovação de contrato. O jogador tem passaporte alemão e até uma possibilidade de negociação com a Europa ficaria muito mais facilitada. Mas essa conversa deve acontecer após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e hoje o mais provável é que aconteça sim essa renovação de contrato. Mas Caio Lopes foi um jogador que teve poucas oportunidades nessa temporada 2021, mesmo com os técnicos Marcelo Cabo, Lisca e até mesmo Fernando Diniz, teve pouquíssimas oportunidades e ele era considerado uma aposta. E por falar na temporada 2021, o interino Fábio Cortes faz uma análise desse Campeonato Brasileiro da Série B do Vasco e já projeta o próximo ano. Acredito não, sabemos que foi um ano irregular nosso e era muito complicado às vezes você fazer uma aposta em algum jogador ou outro, né? Esperando sempre o momento da nossa crescente na competição para de repente fazer uma aposta. Então isso aí foi complicado pela nossa instabilidade, mas vamos olhar para frente, né? Tem pessoas que gostam de sempre focar sempre o lado ruim, o negativo. Eu, graças a Deus, na minha vida, sempre foco no positivo, quero buscar o positivo de tudo que aconteceu e fazer sempre uma nova história. Uma nova história, tomara, é o que a gente está precisando. E o provável time do Vasco para esse jogo contra o Londrina deve ser o seguinte: Lucão no gol, na lateral direita uma dúvida, Léo Matos ou Caio Tenório. A zaga com Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme. No meio campo, Bruno Gomes, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel. O Nenê um pouco mais à frente, no ataque uma dúvida, Daniel Amorim ou Morato com o Germancano. E aí, gostou dessa escalação? Qual time do Vasco você escalaria para esse jogo contra o Londrina? Daria oportunidade para novos jogadores? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E mais uma vez agradecer você que chegou até aqui, deixa a sua inscrição, é só clicar aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo que é importante demais e compartilhe porque ajuda bastante. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o Acorda foi feito pelo Flávio Dias, está muito bacana, corre lá para assistir, o card está passando aqui em cima, depois você vai lá assistir o nosso Ave Mais. Grande abraço, ótima quinta-feira. Hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias mais uma vez com o nosso AveNews recheado de informações. Grande abraço, ótima quinta-feira, tamo junto, valeu, fui!